Tá escutando a risada. Olá, opa, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos ver se está todo mundo por aí. A gente está aqui no Facebook da Casa Tombada, começando uma conversa que tem a ver com a nossa pós, o livro para a infância. Eu estou recebendo aqui 2 amigos, 2 grandes pesquisadores, 2 grandes autores e 2 grandes parceiros desse pensamento aí do livro para a infância, do livro ilustrado, e que são professores dessa pós desde o começo, são parceiros imensos, assim, apostaram numa... Olha, a Camila já está aí dando boa noite para a gente ficar aqui, a Tati, ai, todo mundo... E, enfim, vamos começar assim, a gente, na verdade, vai conversar um pouquinho sobre a nossa história, talvez nós 3 aqui, com a pesquisa, com a pós. Eu vou contar um pouquinho como é que eu conheci, me aproximei desses 2 aqui. Meu nome é Cristiane, eu estou na coordenação da pós do Livro para a Infância, na Casa Tombada, com a Camila Feltri. A gente está caminhando para a 7ª turma, a gente começou nosso curso em 2016, e estamos indo para a 7ª turma com um gostinho de primeira vez, porque vai ser a primeira vez que ela vai ser 100% online, né, porque a gente já estava se aproximando de ter esse... E hoje não caiu um pouquinho. Oi. Eu fiquei fora. Oi, Odilon. Estou de volta. Todo mundo caiu ou só eu? Acho que é só você, tá tudo certo. Ah, então eu não ouvi nada. Ah, mas tá tudo certo. Eu estava contando que a gente está indo para a 7ª turma, e que é uma turma tem um gostinho de primeira vez, porque a primeira vez que a gente vai ter uma 100% online, né? Mas a gente já tem uma escada boa aí de pensar esse livro ilustrado com essas pessoas que vão nos receber nas aulas, né? Do outro. E está dando um eco aqui, vocês estão ouvindo? Está dando eco? Deu um problema no som, no meio da sua fala, mas eu consegui ouvir. Tá melhor assim? Tá? Agora tá. Não, voltou, né? Voltou meu eco. Será que enquanto você está falando? Tá dando um pode ser, ficar mudo, pode ser. Deixa eu mudar o... Ó. E agora, vamos testar? Ah, melhorou, né? Então tá bom. Agora, depois aí, para falar, vocês têm que abrir o microfone, tá? Como nós. A Camila tá falando que o Odilon precisa desligar o celular, mas se ele desligar o celular, ele... Você tá com 2... Não, tá tudo certo. Bom, gente, vamos lá. Todas as lives começam assim, né? Vamos começar. Bom, eu vou falar mais um pouquinho aqui, a gente vai testando, tá bom? Olha a Dani, a gente fica aqui só curtindo os amigos, né? O Odilon em 2009, eu estava lá nos meus comecinhos de revista Crescer, eu fui fazer um vídeo com ele, depois eu fui me dar conta disso, né? Que foi a primeira vez, acho que eu ouvi um termo, né? Pensando mesmo o termo livro ilustrado, talvez objeto livro, vi bonecos de livro pelo ateliê dele, e foi quando eu comecei a entender o que era o Odilon pesquisador também, né? Isso para mim era muita novidade, assim, porque acho que quando a gente está fora desse universo, assim, né? A gente pensa que vocês simplesmente vão lá e fazem os livros que a gente adora, né? Mas tem muito estudo, tem muita pesquisa, né?
e especialmente a pesquisa no livro para a infância é uma militância aqui no Brasil, né? A gente vai buscando informações lá fora, repertório lá fora, enfim, várias novidades, né? Enfim, o que puder, né? E a Aline, a gente também se encontrava, também como os dois, como autores, eu estava perto, né, por causa da Crescer, mas a gente se encontrava também de vez em quando, aí eram umas palestras, né, e aí o que eu acho que eu me envolvi muito com vocês dois foi justamente porque eu fui fazer um curso com vocês, né, e eu acho que tá do lado, ouvir vocês do lado de cada do teatro, da plateia, é muito interessante, vocês são dois apaixonados, rigorosos no que vocês pesquisam, no que vocês falam, e dois apaixonados por livros, né? Então a gente adora mesmo conhecer os autores, conhecer essas histórias com vocês. E em 2015, quando a gente estava criando a Pós, eu e o Juliano Tcherno, que é um dos fundadores da Casa Tombada, vocês dois me apareceram de cara, assim, já montando ali o escopo, pensando, eles têm que vir, e foram convites que eu fiz para os dois em 2 momentos. Eu lembro muito do Odilon, porque o Odilon ficou muito surpreso que era uma pós-graduação numa casa que era totalmente voltada para a narração e que estava querendo receber o livro ilustrado, né? E a Aline, eu lembro também da gente começar a sonhar muitos meses antes, né? Assim, desenhar como é que ia ser. A gente chama ainda, né, de laboratório de narrativa visual, então a gente tinha essa, né, com o Odilon era aquela coisa do repertório, da linha do tempo, né, de pensar da onde vem né, o que a gente chama de livro ilustrado, livro com ilustração, onde está isso na literatura infantil, e a Aline tinha muito, como é que a gente, né, exercia esse olhar de leitura da imagem mesmo, da onde vinha, né, o que a gente tinha de repertório. Aí a gente fala, enfim, a gente foi achando esses termos, foi achando como é que isso era numa turma tão diversa, como são essas turmas do curso, né, e como é que isso foi enfim, se definindo. Então, eu queria perguntar para vocês, aí não foi uma coisa que a gente combinou agora, mas como é que vocês... o que vocês conseguem falar da pós? Assim, acho que com tantos anos, né, que se passaram, sabe que a Casa Tombada, dia 18, faz 5 anos de idade. E eu acho que eu também tinha, né, uma expectativa, né, diante da primeira turma, e depois, né, a gente vai vivendo, né, vocês dois são dois criadores de aula, né, em aula, né, assim, vocês estão sempre renovando, tem muita escuta, que eu acho que é sempre fundamental ali para a gente da casa, né, porque tem muita gente de outras experiências que querem trocar os saberes aí dele, mas o que vocês conseguem dizer, assim, daquela expectativa que era totalmente era uma ideia que vocês embarcaram com a gente, e agora pensando no que a gente já viveu, e pensando sem ficar muito assustado, né, talvez, mas pensando nesse momento nosso aqui né, de abrir para online também. Né? Vou fechar o meu. Quer começar ali? Eu começo? Então tá bom. É um prazer estar aqui também com essas duas amigas, também de vários encontros que a gente já teve, né, na vida, e a Casa Tombada é simplesmente mais um deles, né? Mas, assim, como a Cris falou que a nossa conversa ia ser por aí, eu fiquei pensando um pouco, né, e ela citou um pouco essa surpresa que eu tive, porque eu, na minha vida de ilustrador, me apaixonei, né, pelo livro ilustrado, né? Para quem
não sabe direito o que significa esse termo, mas esse termo significa um tipo de narrativa onde a imagem e a palavra, de certa maneira, funcionam conjuntamente, né, essa é uma das características do livro ilustrado. E é engraçado que tinha, na história, eu dei aula anos no Tomiotaki, junto com o Fernando Vilela, e tinha uma questão que aparecia sempre, né, aquela coisa, o livro ilustrado é artes plásticas, é literatura, e de certa maneira eu sentia que ele era um tipo de, né, território, né, que ele não tinha lugar, né, nem na literatura, porque para a literatura, de certa maneira, a imagem entrava de uma maneira secundária dentro da literatura infantil. Secundária não quer dizer que não seja valorizada, mas do ponto de vista narrativo, ele era secundário, ele não era ativo dentro da narrativa, né? E por outro lado, né, dentro das artes plásticas, né, essa imagem que muitas vezes se preocupa mais com o que está dizendo, né, do que com a própria natureza, né, da plasticidade, né? Eu posso dizer que na ilustração tem uma crítica, né, que essa plasticidade ficaria em segundo plano, e é engraçado que não tinha um lugar, né, para se estudar isso. E eu, nessa minha paixão, eu achei que é gostoso, né? Eu acho que a paixão de estudar uma coisa não é só se aprofundar no negócio, mas é também ouvir sobre, né, o que você pensa, né, o que as pessoas pensam. E, de certa maneira, a Cris abriu esse espaço, né, para discutir o livro ilustrado dentro, né, da Casa Tombada, que, curiosamente, o que a Cris fez foi tirar, ela falou, bom, o livro ilustrado é narrativa, ponto. Né? Sendo narrativa, não interessa se está dentro das artes plásticas, se está dentro da literatura, né? Mas, de certa maneira, ela entendeu como uma forma narrativa. E dentre as formas narrativas, né, pelo que eu entendo, né, o curso, né, de certa maneira, entra um pouco nessas formas narrativas, uma delas se tornou o livro ilustrado. Então, a Cris, eu acho que foi bacana, a Casa Tombada, né, acolheu, né, pelo menos foi isso que eu senti, né, acolheu uma discussão muito precisa, assim, né, de um território que não tinha lugar, né, ela tinha alguns acampamentos, né, dentro da literatura, da letras, uns acampamentos dentro das artes plásticas, mas ela não tinha um sítio, né? Ela não tinha um lugar, né, a partir de onde se pensar esse tipo de manifestação. E a Casa Tombada, para mim, eu acho que hoje em dia talvez até outros lugares estejam se abrindo para isso, mas na minha tentativa de ter esse lugar, a Casa Tombada foi um espaço que se abriu de uma maneira, né, que eu não esperava. E foi muito acolhedor isso, saber que esse lugar, as pessoas estavam interessadas em discutir, né, com relevância essa nova, uma de modalidade, né, narrativa, né? É isso, depois vai conversar mais, mas pelo menos a hora que você falou disso, eu pensei assim, por que ao mesmo tempo eu me surpreendi, mas ao mesmo tempo se encaixou tanto, né, nesse lugar. Eu achei bacana, né, você simplesmente falou, bom, como narrativa está dentro, né? Eu acho isso. Vou emendar. Deixa eu emendar aqui no Odilon. Bom, então, primeiro, boa noite. Obrigada, Cris e Odilon, Casa Tombada, e todo mundo que está aí ouvindo a gente. Bom, primeiro, antes de começar a falar da Casa Tombada e do curso, eu queria dizer que a culpa disso tudo de eu estar aqui é do Odilon. Porque em 2006 eu estava desesperada, querendo entender o que era livro ilustrado, que eu ainda não conhecia esse termo, mas eu estava querendo entender como era aquele livro que eu estava querendo fazer. Eu já tinha feito 3 livros sem saber absolutamente nada e estava me sentindo assim muito perdida, né, só na intuição.
Eu tinha, assim, o meu conhecimento ainda em desenvolvimento sobre artes visuais, que é o que eu tinha estudado. Literatura era uma coisa, assim, que sempre me interessou, mas eu estava muito interessada nesse objeto que eu estava percebendo que era muito específico, né? E aí eu descobri que existia um curso que estava acontecendo no Museu Lazar Segall, que o Odilon estava dando junto com o Maurício Paraguaçu, de História da Ilustração. E, se não me engano, eram 6 encontros, e aí eu fui, assim, e aí eu fiquei completamente maluca, assim, porque o Odilon, assim, derramava, né, uma quantidade de referências e de conceitos e de coisas novas para mim, que anos depois eu fui encontrar um caderno meu de anotações com os nomes todos errados dos autores que ele ia citando, tipo Edward Leary, né? Eu não sabia quem era, anotava tudo errado. Aí depois fui que nem uma louca para o Google para tentar achar as referências certas para identificar, né? Caldecott, quem que é esse, né? Não sabia escrever os nomes e tal. Mas fiquei muito encantada, assim, e comecei a procurar bibliografia e não tinha bibliografia nacional. E o Odilon, naquele curso, naquela época, ele já estava fazendo traço e prosa. E eu lembro que ele falou, não falou o título, mas ele falou: olha, a gente está fazendo um livro que está em processo, mas é um processo longo, vamos ver quando a gente vai terminar. Né? E eu estava assim, seca, esperando sair esse livro aí do Odilon para poder ler alguma coisa, né? E aí, um tempo depois, quando veio a Jutta Bauer para o Brasil lançar os livros pela Cosac Naif, o Odilon fez um debate com ela no Instituto Goethe. Eu fui lá assistir, e aí a Sônia Magalhães, uma amiga muito querida, que era ilustradora e uma artista incrível, eu não conhecia a Sônia, sentei, tive a sorte de sentar do lado dela, e ela era uma pessoa assim, muito maravilhosa, que percebeu que eu era muito tímida e puxou o assunto comigo. E aí ela falou assim: na hora do café eu vou te apresentar para o Odilon, para todo mundo. E aí foi assim que eu comecei a saber, né, de onde o Odilon estava dando aula e tal. Bom, depois disso, passa muito tempo, eu fui fazer mestrado, estudar, e eu queria estudar especificamente sobre o livro ilustrado. Então, vou começar a falar do que eu tenho que falar, mas só para dizer que assim, o Odilon foi meu professor, meu primeiro professor nesse assunto, e para mim é uma super referência, assim, sempre, né? Então, tá com ele próximo, assim, e na Casa Tombada, para mim é muito, muito, é um privilégio, assim, por quê? Porque eu acho que tem a ver com isso que ele falou, né, da Casa Tombada ser um espaço que permite que a gente esteja ali dando aula, mas que a gente use o espaço como um laboratório mesmo, né, para a gente ir elaborando o nosso pensamento sobre o livro ilustrado, né? E sobre literatura, sobre ilustração, né? Em geral. E o nome dessa disciplina aí, que a Cris tinha chamado de laboratório, e eu achei que né, era legal, né? Quando começou, então a gente ficou com o nome Laboratório de Narrativas Visuais. Acho que num primeiro contato, talvez as pessoas imaginem que seja uma espécie de oficina, que a gente vai mais para a prática de criar essas narrativas, né? Desenvolver algum projeto. E, na verdade, eu falei para a Cris, né? Eu gosto muito de oficina e de pensar a prática, mas eu gosto mais ainda de pensar sobre teoria e dar aula sobre teoria, né? E então eu falei para a Cris, mas eu posso fazer um laboratório teórico? Então, porque essa que é a ideia, né? Então a gente até tem alguns exercícios práticos, né? Mas no fundo é um laboratório, mas é um laboratório teórico, né? E de investigação e de exercício, sim, mas de exercício do olhar, muito mais de exercício de leitura do que de fazer, né?
Então, eu acho que a Casa Tombada tem essa característica maravilhosa, assim, de ser um espaço híbrido e que deixa a gente, né, Odilon, que tem esse interesse numa linguagem narrativa que é híbrida, né, muito à vontade, né, e a gente vai usando, né, esse espaço como laboratório, né, a gente, à medida que vai pensando e vai conversando entre nós, né, com a Cris, entre nós dois, com outros colegas e parceiros, com a Carol, né, a gente vai levando isso para as aulas e aí vai colhendo também, né, eu acho que as pessoas que vêm para o curso estão sempre muito... Eu sempre me surpreendo muito, assim, porque é muito difícil, acontece muito, por exemplo, das pessoas não terem nenhuma experiência com imagem, né? Mas elas nunca estão... É claro que eu não sou a primeira disciplina, então elas já passaram pelo Odilon, já passaram pela Cris, por várias outras pessoas que já contextualizaram e já trouxeram muita informação, né, para essas alunas, esses alunos. Mas eu sempre me surpreendo muito, assim, já com o nível de maturidade em relação à quantidade de informação que as pessoas já têm. Então, são sempre pessoas muito interessadas, né? Então, para a gente, acho que também é muito bom, assim, a gente se abastece, né? Vou eu falar aqui. Gente, que lindo. Você quer falar, Odilon? Quer? Pode falar. Não, bom, eu lembro de todos esses encontros que a Aline vai falando, e também estou lembrando o quanto que era bacana, né? Cada encontro também ela tinha andado, e eu também tinha andado, então as discussões sempre, né, se aprofundavam sempre mais, né? Ou para um lado, ou para o outro, mas de certa maneira é isso que a Casa Tombada que a Aline falou, né? Deu, assim, esse lugar desses encontros que eram esporádicos, né? Para quem se interessava pelo assunto, e passou a ter um lugar onde acontecer, né? Com alunos que, na verdade, vão ainda fortalecendo, né, trazendo mais informações, trazendo questões, né, que vão aprofundar também as discussões. Isso que acho bacana de falar de laboratório, né, um laboratório né, de pensar sobre o livro ilustrado. Né, um pouco isso. Embora também a casa também tenha alguns, né, esse lado da casa que é o lugar mesmo físico, né, que agora a gente está um pouco impedido, mas ele também era um lugar que estava se transformando, espero que ainda, né, prossiga com essa coisa muito forte, né, de um lugar também, né, para se criar também. Né? Então, tanto a Aline quanto eu e a Carolina, a gente deu oficinas, né, de criação também, né? Eram outras, não é esse curso exatamente, né? Mas a casa propiciava muito isso, porque as discussões, de certa maneira, ficavam pela casa, né? Então, era quase se ali criar dentro da casa, era se alimentar dessas discussões para criar. Então, espero que isso também volte em breve. Mas é uma outra, né, empreitada da gente também, descobrir como é que é bacana também dar aula à distância e descobrir outras qualidades, né, dessa distância, que a casa também pode ter, diferente dessa qualidade física do espaço, né, que era muito acolhedor. Mas pode ser acolhedor também virtualmente. Vamos ver. Eu acho que esse é o desafio geral agora, né? De muitas situações, de aula principalmente, assim, né? A gente conversa muito, né, com quem está já com a gente, né, os estudantes, nós da coordenação da casa, né, que somos outros cursos todos juntos, né, pensando como é que a gente mantém essa textura da casa, né, como que isso vai se dando. A gente está desde abril já com esses cursos, outros cursos, né, acontecendo online, então também a gente já tem uma estrada pequenininha, assim, mas já com força total,
E o que a gente tem aqui, ó, o Jake aqui, por exemplo, Jake Rocha, é um estudioso do Piauí, que eu fico super feliz, né, porque a gente tem essa coisa, ele está em São Paulo, a gente está longe, né, e agora a gente está pertinho, ele fez os cursos com a gente, agora a gente conversa sempre, outros grupos que vão se formando, porque eu acho que essa é uma força que às vezes vocês pegam essa força quando vocês estão em aula, na casa, e depois vai um pouco, mas acho que depois eu que vou contando para vocês, que eu não paro de reportar, né, o que acontece para vocês, porque vocês dois ficam presentes, né, como os outros professores também, durante todo o curso da pós, né, nas conversas sobre repertório, nas conversas sobre mediação, vocês sempre voltam. E esse é um propósito do curso mesmo, né? Que cada um tenha o seu momento específico, depois a gente vai, eu e a Camila vamos costurando, e os próprios alunos também vêm, né? Então, assim, direto, tipo, é aquilo que o Odilon falou, é aquele livro que foi tal, aquilo que a gente fez, aquela imagem que a gente viu com a Aline. Então, tem... Isso é a força, né? Então, isso que vai acontecendo, porque eles mesmos formam um coletivo de pesquisa. Né? Às vezes eles custam para entender isso. Eu falo, então, mas vocês já são pesquisadores, né? A gente não recebe os pesquisadores, né? Somos todos pesquisadores. Eu acho que isso eu fui aprendendo na casa, e vocês dois me fortalecem isso muito com a gente, porque vocês gostam disso, né? Vocês gostam de ouvir algo que está sendo dito ali agora, às vezes um livro que algum aluno traz, né, também os fanáticos, né, já tem 300 mil livros, e ainda uma pessoa chega de viagem, a gente fica enlouquecido e tal, né, mas eu acho que isso tudo, acho que o Odilon usou o termo paixão, né, que uma vez ele falou isso em aula, ele falou, gente, eu só gosto de mostrar os livros que eu gosto para os meus amigos, né, é um pouco isso, e ao mesmo tempo, com tanto estudo, no sentido, que até eu queria te perguntar, assim, a Aline falou que conheceu você, né, o primeiro curso foi no Museu Lazar Segall, eu fui no Tomi Otaki. Queria que você me contasse como é que foi esse movimento de virar pesquisador, de virar professor, de falar com essas pessoas. Como que foi isso? Olha, eu acho que é exatamente isso que você falou. Assim, eu nunca tive uma intenção assim de explorar assim, né, a linguagem do livro ilustrado por um prazer intelectual, assim, né? Na verdade, eu me sentia como, sabe, como quem vê um filme e percebe que naquela cena já tinha uma pessoa passando pela janela e que você percebeu que talvez o diretor tenha querido falar aquilo, que você percebeu que talvez nem todo mundo tenha percebido, você quer conversar e outra pessoa vai falar, mas eu percebi que ela já tinha aparecido no começo. Então, para mim, eu como leitor, quer dizer, eu tenho uma vida como alguém que cria livro ilustrado, da felicidade de encontrar esse campo, né? Mas eu tenho uma paixão, como eu falei, como leitor, né? E essa paixão como leitor que me fez, quando eu falei isso para a Cris, era muito sinceramente, assim, porque eu tinha, quando eu morava em São Paulo, eu tinha um ateliê que muitos amigos passavam para tomar café, assim, né? Às vezes no meio da tarde. E a primeira era sentar para tomar café e eu trazia um livro e ia começar, olha só, mas aí você vira a página, faz isso, daí não sei o que lá, mas olha a imagem fala uma coisa, o texto fala outra. Então eu ficava assim, louco para um amigo chegar para tomar um café para eu poder mostrar o livro para ele. Então eu tinha uma espécie de, né, talvez eu tenha essa coisa, a minha coisa de professor não é ensinar a coisa, mas é talvez tentar fazer a outra pessoa se apaixonar pelo objeto pelo qual eu estou apaixonado, né? Então, eu comecei a dar aula, né? Foi, acho que o primeiro lugar sobre ilustração, né? Foi no Lazar Segall. E a Aline foi, né, no comecinho. E eu acho que talvez eu tivesse dado alguma outra palestra, assim, em encontros literários, alguma coisa, que eu estava começando a pensar sobre isso. Mas
para mim era isso, eram paixões que eu ia, né, tendo, descobrindo, e que, de certa maneira, ela nasceu, né, dentro já, né, da minha profissão. Eu tinha virado, por acaso, ilustrador, e fui descobrindo, né, como se tivesse aberto uma gaveta dentro desse território da ilustração, puxar, começando a puxar, e ia descobrindo coisa, e precisava contar com os amigos. Aí os amigos viraram os alunos, que também se tornaram, né, muitos deles se tornaram amigos, como a Aline, porque também, né, se contaminaram por essa. Porque tem, só para falar uma coisinha, eu não sei, acho que talvez eu esteja puxando sardinha para a brasa do livro ilustrado, né, ou a brasa para a sardinha, não sei se eu inverti, mas tem uma coisa que, isso não sou eu que falo, um teórico de livro ilustrado, que inclusive a Aline conhece bem e gosta muito, que é o David Lewis. Ele fala que o livro ilustrado, o adulto que se dedica a estudar o livro ilustrado, né, que se apaixona pelo livro ilustrado, ele tem duas paixões, né? Uma pela história, que é a paixão que a criança também vai ter como leitora, e uma pelo mecanismo que o autor usou para contar aquela história. Isso talvez nem toda criança tenha, e também não acho que seja necessário, né, para você curtir um bom filme, entender como é que o diretor fez aquele filme. Mas o livro ilustrado tem um esqueleto que não é como cinema complexo, né? Ele tem uma complexidade, mas dentro de algumas coisas muito simples. A escolha de um personagem virar para um lado ou virar para o outro. A escolha de o texto falar uma coisa e a imagem falar outra, né? São partes estruturais que são muito simples. Não é? Você não tem que entender que o cara usou a lente e tal para fazer isso aqui. Não. E eu acho que isso, quando o adulto começa a descobrir, né, as traquinagens, né, que um autor de livro ilustrado faz para construir uma narrativa híbrida que a gente está falando, né, é muito apaixonante também. Então, eles falam, o adulto tem a capacidade de ter duas paixões, né? Uma pela história e outra pela estrutura. Ele não usa exatamente esse termo, mas é para entender o mecanismo. E eu acho que a aula, né, para mim, eu acho que se a minha paixão tivesse ficado no nível da história, talvez eu não tivesse que falar em aula, né? Eu acho difícil simplesmente falar de uma paixão abstrata, né, pela história, mas assim, eu, por ter me apaixonado por esse mecanismo, eu acho que a minha coisa tem muito a ver com isso, né? Não sei, Aline, talvez alguém que já teve aula comigo, é quase falar assim, olha como é que essa máquina funciona, né? Não estou falando de maneira assertiva, mas olha as possibilidades que ela traz à mão de um escritor, né, do livro ilustrado. Então é isso que é um pouco a minha paixão, né, de falar e de descobrir, né? Cada autor vai abrir uma possibilidade nova, né, de construir. Isso eu acho muito bacana, isso é fascinante para mim. Eu acho que esse é o espaço que eu tento trazer na casa e que a casa sempre proporcionou para a gente. Quer falar, Aline? Bom, eu acho que isso que o Odilon falou estava me fazendo pensar que eu sempre fico puxando o saco do Odilon, porque é inevitável, né? Mas não é puxação de saco, mas é porque é essa questão da referência mesmo, né? Quando eu comecei a dar aula porque eu estava fazendo mestrado, e aí, durante o mestrado, uma das minhas professoras lá na PUC falou, olha, a gente está querendo abrir cursos novos de extensão e a sua pesquisa, você já tem uma produção, então a gente está achando que valeria a gente pensar num curso nesse caminho aí que você está pesquisando. E aí, como eu não tinha experiência como professora, eu já tinha dado uma ou outra oficina, mas eu nunca tinha dado aula, né, de uma forma sistemática, assim, elas me propuseram que eu desse aula junto com uma outra professora que já tinha experiência,
e aí nós montamos juntas, junto com a minha orientadora, Maria José Paulo, a estrutura desse curso, que lá no COGEAI, né? E aí eu pensava sempre a mesma coisa, assim, eu pensava, bom, eu quero falar de livro ilustrado, mas eu não posso ficar repetindo o Odilon, né? Não posso ficar copiando o Odilon. Então, o que eu tenho para agregar, né? Então, tem muito a ver com isso que ele acabou de dizer, né? Assim, eu sempre tive, né, uma necessidade de entender o mecanismo. Eu queria muito entender, né? E aí, quando eu tive o primeiro contato lá no curso do Odilon, com muitas referências e tal, começou a clarear um pouco, né? E aí, onde eu fui buscar? Eu fui buscar nas minhas referências em artes visuais, nas artes plásticas, né? Então, eu fui mergulhar de volta na percepção visual, na psicologia da percepção visual e tal, para tentar criar assim uma espécie de exercício, né? Não criar, né? Mas assim pensar numa metodologia, numa aplicação, né? Mais didática, mais pragmática, assim, de como fazer um exercício de decodificação mesmo da imagem, de leitura da imagem, né? E porque eu pensava assim, poxa, é muito incrível ir na aula do Odilon, para mim, né? Que tenho essa bagagem, e quando ele vai mostrando, eu tô vendo também a composição, quer dizer, mesmo quando isso não está sendo explicitado, né? Se você tem, por exemplo, o esqueleto da imagem ali na sua frente, né? E você está entendendo, bom, por que o personagem que está indo para lá, para a direita, e na posição que ele está, e do tamanho que é aquele personagem, e na cor que ele tudo isso, por que isso faz com que eu perceba que ele está indo mais para lá, né? Como se ele estivesse mesmo se mexendo, né? Então, eu comecei a pensar assim, bom, partindo de tudo isso que o Odilon mostra, olha a sua importância, hein, Odilon, para mim, uma referência aí, né? Eu pensava, bom, a partir disso que o Odilon está aí mostrando para a gente, como que eu posso contribuir, né, para dar uma base, né, para quem não sabe nada de imagem? Então, eu tive um raciocínio meio por aí, né? Se eu tivesse que pegar uma pessoa que nunca olhou para uma imagem assim, com mais atenção, e tivesse que conversar com ela e falar, vamos começar do básico, né? Então, vamos pegar aqui uma imagem com figuras geométricas para a gente entender como que funciona dentro de um quadrado a tensão entre os elementos visuais aqui nessa imagem. Isso é uma coisa que pode ampliar essas leituras, por exemplo, que o Odilon vai trazendo, ou, por outro lado, dar mais base, né, para que a pessoa consiga entender de uma forma mais tranquila até, né, aquilo tudo que ele está mostrando, que tem o Odilon, acho que ele já vai num nível mais avançado, né, e aí eu ficava pensando, e para quem não sabe, né, que talvez... Claro que assim, eu não estou querendo dizer que as pessoas não acessem, né? A pessoa chega e já consegue entender. Mas eu quero dizer assim, eu pensando do ponto de vista do ensino mesmo, né? Para tentar criar um curso ou uma proposta de aula que fosse complementar e não repetitiva, né? Eu parti muito daí, né? E aí até eu às vezes ficava assim com vontade de falar, Cris, me põe antes, porque eu acho que eu vou ser vou dar mais básica, assim, vou dar mais base, e aí depois o Odilon entra com tudo já nos livros, no que está rolando ali num plano mais complexo da narrativa mesmo, né? Porque eu nem entro muito nas aulas, na narrativa do livro ilustrado, porque não dá tempo, né? Então, quando a gente fui montando as aulas e discutindo muito com a Cris, eu fiz essa opção, né? Pensando, bom, eles têm o Odilon, depois eles vão ter a Ângela, eles vão ter, né? Eles vão ter esse mosaico, né?
então eu vou cuidar disso aqui, que é mais específico de algo mais básico, focado mesmo na leitura de imagens. Primeiro numa imagem única, e aí depois avançando um pouquinho, tentando entrar numa ideia da imagem sequencial já, né? Mas sem entrar nos detalhes assim da narrativa, tal, né? Da narrativa considerando palavra, imagem, projeto gráfico, tudo isso. A gente só dá uma pincelada aí, a gente fica mais no campo visual mesmo, né? Apesar de eu ter essa mesma concepção, a gente está o tempo inteiro olhando tudo, né? Então, a maioria dos meus exemplos, inclusive, eu não utilizo ilustrado, da história da arte. Então, eu pego pintura, eu pego peça publicitária, tudo isso para a gente trabalhar, porque a gente está olhando uma imagem única, né? Quando a gente chega no fim do curso e vai discutir imagem sequencial, aí eu seleciono alguns exemplos de livro ilustrado, né? Porque como eu aprendi com o Odilon, uma coisa é a gente olhar a imagem no contexto do livro, né? Que você descontextualizando ela, aquilo ali é outra coisa, né? Então eu não gosto de ficar pegando, quando eu estou olhando só, falando só de uma imagem e tal, eu evito ficar pegando tanto exemplo de livro ilustrado. Eu vou para outras coisas para depois a gente ver que isso se aplica ao livro ilustrado também, né? Esse mecanismo, né, da leitura da imagem. Posso falar uma coisinha que eu achei interessante que a Aline falou, porque assim, tem uma coisa que eu acho bacana também, uma qualidade da Casa Tombada, porque tem em relação ao livro ilustrado, que é a nossa área, né? A Casa Tombada tem dois movimentos que é muito curioso, assim. Tem um momento que eu falei, né, que a Casa Tombada, ao pensar, né, o livro ilustrado como uma narrativa, uma forma narrativa, né, e como a Casa Tombada era sobre narrativas, a narrativa gráfica ou a narrativa híbrida são formas narrativas, né, como a oral, né, então a hora que né, a Casa Tombada abriu espaço para se discutir o livro ilustrado, é como se ela tivesse ampliado conceito de narrativa. Agora, eu achei curioso que, depois que se abriu esse espaço de discussão do livro ilustrado dentro da Casa Tombada, daí teve um movimento contrário na discussão do livro ilustrado, que foi o seguinte: o livro ilustrado, como ele é híbrido, a Casa Tombada possibilitou que a gente também fizesse o contrário, que a gente fragmentasse o livro ilustrado. E fizesse o contrário. Se, né, no primeiro momento, né, o livro entrou na Casa Tombada porque, ao contrário, ele foi visto num contexto maior, depois que a discussão começou na Casa Tombada, a minha sensação é que daí foi feito um outro movimento. Foi feita uma implosão do livro ilustrado para se entender as partes do livro ilustrado. E aí eu acho que é muito curioso quando a Aline fala entra antes, não é que entra antes, né? Ela entra por uma porta. Então não é antes ou depois. Então eu acho que é bacana, assim, a Aline vai entrar pela porta do desenho, né? A Camila vai entrar pela porta do objeto, né? Você pode, a partir dela, abrir uma portinha e estar no livro ilustrado. A Carolina, né, que também está dando aula, que é uma coisa nova também, entra pela parte da palavra. Todos, né, pensando assim, como é que a palavra, a hora que você abre para ela dentro do livro ilustrado, como é que ela se modifica e como estudar essa modificação que é produzida nela. A Aline vai fazer isso com a imagem, falou, olha, vamos tornar ela sequência do que acontece, né? A Camila, vamos falar do objeto, vamos ver o que o objeto proporciona para a gente como poética, para a gente poder se utilizar disso também, né? Então foi engraçado, é como se a Casa Tombada, no primeiro momento, ela ampliou o conceito e no segundo momento ela pegou o livro ilustrado e implodiu, né, os fragmentos que fazem o livro ilustrado para que a gente pudesse, né, estudar eles separadamente. Então acho que isso é muito bacana. Espero que a Casa, né, continue mantendo essas duas possibilidades, né, essa maior e essa micro de se entender. Eu acho que aí que a questão, né, eu diria, né,
que eu não penso que né, básico, mais aprofundado, menos aprofundado. São portas diferentes de entrada, que eu acho que é muito interessante, né, na Casa Tombada, porque essa formação possibilita, né, entrar por essas portas diferentes. Eu acho que na Casa Tombada qualquer um poderia, teoricamente, né, inverter as ordens, porque, né, se fosse você primeiro ou eu depois, eu acho que, de certa maneira, fecha uma porta e entra por outra, mas em certo momento você vai ver que todos eles chegam, né, num lugar, né, muito, né, de conversa, né, de todas essas portas. Opa! Vou falar. Você sabe que... Bom, Odilon, obrigada por ter definido tudo. Odilon tem sempre aqueles momentos que a gente fala, ai, era isso, né? Agora está verbalizado. Mas uma coisa que eu fiquei pensando quando a Aline estava contando, essa história de colocar antes e depois, isso é uma grande polêmica, né? Porque é uma escolha que a gente tem que fazer. E para os alunos, para eles o ideal seria um vai e volta constante, né? Mas né, a gente tem várias questões disso, depois eu conto, mas tem né, um pensamento, né, de um caminho que a gente traça, e os cursos da pós são assim. Eu aprendi isso também com o Juliano, né, da pós que a pós que é o embrião da casa, que é a arte de contar histórias, que agora é narração artística, né, também tá indo para a 14ª turma, dessa ideia de espiral, né? Quando a gente está nesse espiral, né, a gente vai voltando para dentro, a gente vai e volta, vai e volta. Então, até a gente, esses momentos de prática, momento de mais histórico, momento de reflexão assim, filosóficos, isso tudo vai se misturando, e isso acaba fazendo sentido, às vezes não na hora para o aluno ou até para o professor, mas isso faz um sentido no todo. Então, quando a Aline chega e vai falar, né, vai falar desse pedaço, né, vamos pensar assim, eles já estão, né, não é claro que cada um, como a Aline disse, tem uma bagagem, sua própria bagagem, e o saber da experiência é fundamental para a gente estar nesse coletivo, claro, mas a gente também tem algo construído juntos de repertório, que quando ela chega, ela toca nesse lugar. E isso é muito bonito, assim, porque como se vem uma delicadeza ali, como a Carolina traz a delicadeza da palavra, né? Porque a Carolina, por exemplo, ela trouxe para mim, principalmente, mas trouxe para o curso, e vem trazendo todas as intervenções dela, né? Algo que a gente já discutia há tanto tempo, né, Odilon, que é o lugar do texto no livro ilustrado. Então, assim, ainda quando eu comecei os cursos na casa, tinha essa história da ditadura da ilustração, né? Quer dizer, a gente sabendo quantos ilustradores lutaram, né, décadas, né, para poderem, por tantas lutas, né, desde direito autoral até da luta de criar um livro, né? Quantos de vocês se tornaram autores de ambos as linguagens, né? Escrita e de imagem, e projeto gráfico, design e tudo mais, né? Vinha essa coisa de como se o texto estivesse perdendo o lugar, né? E aí, então, isso também a gente cutuca, né? Mas está perdendo o lugar, mas qual que é o lugar desse texto, né? E aí, como a gente vai vendo, né, no encontro com vocês três, principalmente, né? Você Odilon, Aline e Carol, que quanto mais a gente souber o lugar de cada um, melhor fica o livro, né? Porque o livro tem essa potência, né? Uma vez que agora a gente está fazendo outros livros, e é uma delícia a gente poder, que eu sou fanática, né, por linha do tempo e tal, mas a gente poder voltar e olhar para os livros da Eva, por exemplo, e da Ângela Lago, né, e encontrar isso, né? Então, falar, poxa, olha só, e todos os outros, né, aí Sendak, todos os nossos... Mas eu lembrei agora uma coisa que eu ia comentar lá no começo, que essa história que a Aline falou que queria, depois ia no Google atrás dos nomes, eu fico lá agora eu preciso ver como é que eu vou fazer isso online, mas a gente tem o chat aqui para fazer, mas eu ficava na lousa, do lado do Odilon, porque ninguém quer atrapalhar o Odilon, né?
Então ela ia lá e escrevia Caldecott, Randolph Caldecott. Eu ia colocando lá as grafias, porque eu via que todo mundo queria ouvir o que ele estava falando, ao mesmo tempo anotar o nome certo, porque o Odilon vai trazendo as pessoas como se fossem amigos, né? O Caldecott, o fulano e tal. Então, isso é uma coisa que todo mundo passa, assim como eu já passei, né? Então a gente vai lá e ajuda quem está chegando, né? Mas eu tenho aqui, ó, tem duas perguntas, se eu não perdi outras, que aí que eu acho que cruzam com tudo que vocês disseram até agora, assim. Uma é da Gislene, da 97, da nossa livraria, que a gente está morrendo de saudade também de ir até lá. Eu, pelo que eu entendi, ela está perguntando assim, aqui a gente está num espaço público, né? Quão público pode ser uma rede social, mas a gente também está falando de um espaço de pesquisa, então é o pesquisador, assim, alguém que vai procurar o curso, ou da Casa Tombada, ou qualquer curso com vocês dois, né? Como é que essas informações, né, chegam numa potência, talvez, para o leitor em geral, né? Assim, como é que isso se dá que não só no pensamento do pesquisador. Eu tenho uma pista, se vocês não entenderam o que eu entendi, eu tenho uma. E o Jake, que é um pesquisador lá de Piauí, que eu conheci por causa desse paradoxo da pandemia, né, as coisas interessantes que estão acontecendo, ele está perguntando se no Brasil, na história do Brasil, essas últimas décadas que a gente usa o termo livro ilustrado e tantos autores que foram se encontrando nesse gênero, também a gente pode dizer que a gente está vivendo um novo boom, como a gente fala da revista Recreio, o Odilon fala dos ilustradores nos anos 80, enfim, são essas duas perguntas. Vocês captaram, assim, o que eu... Me perguntem. Quem quiser comentar das duas, de uma... Fala um pouquinho. Eu confesso que a da Gislene, primeiro, um oi para a Gislene, um grande beijo para ela. Estou com saudade da livraria também. Espero voltar lá em breve. Eu não sei se eu entendi direito. Depois eu queria, talvez, se vocês falassem um pouco mais, Aline. Mas agora a segunda, eu vou começar pela segunda, vou fazer o inverso. Né? O boom, né, do livro ilustrado. Eu acho que é assim, vou tentar ser muito rápido, né, porque o tempo é curto também, mas eu acho que a produção de livro ilustrado antecede a pesquisa, né, acerca do conceito do livro ilustrado. A gente já tem livro ilustrado desde os anos 70 no Brasil. O que você não tinha era o conceito, né, para abarcar e, para, de certa maneira, né, recortar e falar, olha, isso aqui faz parte de um outro tipo de narrativa, que não é narrativa só da palavra, um outro tipo de narrativa que a gente tem que ter outros olhos para investigar. Né? Então, eu acho assim, agora, o livro antecedeu, mas o que é curioso é que os próprios autores não tinham consciência de que eles estavam fazendo outra coisa. Eles, às vezes falavam assim, tem livro que parece que a ilustração ela meio que traduz o texto, mas tem livro que parece que ela tem uma participação maior. Você tinha uma sensibilidade, que tinha momentos, né, onde tinha outro papel a ilustração. Ou mesmo quando eles faziam um exercício de fazer um livro de imagens só. Né? Eles tinham que pensar numa sequência que, às vezes, no livro tradicional não se pensava. Então, eu acho que tinham, né, flertes com o livro ilustrado desde os anos 70, mas sem a própria consciência do autor. Nem do autor ilustrador, nem do autor escritor, nem do autor designer. Né? Então, é curioso, o que eu posso dizer é que, assim, que teve um momento, né, onde a discussão sobre o livro ilustrado, o que estava sendo produzido em teoria sobre o ilustrado, chegou ao Brasil. Até acho que a COSAC, por exemplo, teve uma grande participação nisso, né? Traduzindo a Sofia,
Nikolaeva, né? Enfim. Eu acho que isso trouxe, que eu sei porque na época eu dava aula, né? Lá no Tomiotaki, nessa época, com o Fernando, e você via que os alunos começavam a ver, né, ler esses livros também, a perguntar sobre esses livros, a gente começava a falar especificamente, e parece que veio surgindo uma consciência de algumas pessoas, né, ilustradores, escritores, de que se tratava de outra coisa e que ele poderia explorar coisas que talvez ele nunca tivesse explorado antes. Então, eu acho assim, eu acho que a gente pode dizer que teve pós, né, a publicação desses caras nos anos 2000, a gente poderia dizer, alguém que fosse pesquisar aí, eu imagino, né, que essa consciência da linguagem do livro ilustrado trouxe para alguns autores, né, dessa geração pós-2000, a gente pode dizer Morricone, né, o Renato, a própria Aline, né, eu acho que assim, trouxe uma consciência de que eles estão, né, num território próprio. E eu acho que isso, eu não diria que é o boom, mas tem uma espécie de consciência de alguns autores que eu acho que isso não vou dizer amadureceu, mas trouxe, né, uma coisa do livro ilustrado muito próxima da nossa literatura, que era muito distante. Eram quase que, né, como eu falei, flertes, né, eram acasos onde isso acontecia. E agora parece que alguns autores podem até falar assim, ó, agora eu fiz um livro ilustrado, posso dizer que esse é um livro ilustrado. Né? Usei toda a potência que essa linguagem me deu nas mãos. Eu posso dizer isso. O que você acha, Aline? Você quer comentar da Gislaine? Então, eu também repeti essa pergunta para entender, ver se eu entendi. Mas eu concordo com tudo isso que o Odilon disse, e eu estava aqui pensando que eu também concordo que tem a ver com essa consciência, né? Agora, eu acho que essa consciência, ela é resultado de muitos movimentos, né? Que o Odilon participou muito mais do que eu, que cheguei depois. Eu vi aqui no chat o Maurício Negro, né? E aí eu lembrei da CIB, por exemplo, né? Então, eu acho que, por exemplo, a partir do momento que você tem uma luta para colocar o ilustrador brasileiro e as ilustradoras brasileiras como autores, né? Nem sempre a gente, quando está fazendo uma ilustração, está assumindo um papel autoral. Mas, no caso do livro ilustrado, sim, né? Então, à medida que essa briga vai ficando mais definida, né? E que o próprio mercado editorial passa a reconhecer isso, e que essas discussões vão ganhando uma certa projeção, além dessa maior consciência dos mecanismos, né? A partir do momento que o Odilon começa a dar aula, o Fernando Vilela, outras pessoas, né? Os cursos vão começando a acontecer e essa discussão vai se popularizando, né? Então, a ideia de que quando você está lendo esse tipo de livro, você não está lendo só o texto ou só a imagem, que você está lendo, né, tudo, e que, inclusive, o objeto, né? Então, essa questão, por exemplo, do direito autoral e da posição, né, não só do direito autoral, mas assim, do reconhecimento da autoria, né, é muito importante, né, porque aí os próprios ilustradores, por exemplo, começam, acho que começa a cair a ficha, né, de que você, bom, então eu sou autora, eu vou fazer esse livro, né, quer dizer, eu vou criar esse livro e pensar nele como um todo, né? Porque eu acho que quando a gente não tinha isso, e assim, eu acho que os ilustradores, eles se dão conta disso muito rapidamente, né? Até pelo fazer, né? Na prática, você vai entendendo isso, né? A gente está lidando com a narrativa visual o tempo inteiro, então você já tem isso na sua prática, no seu fazer. Mas eu acho que principalmente os autores de texto que escrevem para literatura infantil e que
as editoras vão transformar o texto deles em livro ilustrado na hora que chamam um ilustrador como o Odilon, por exemplo, ou como a Ângela Lago fazia, né? Pegava um texto ali e transformava ele num livro ilustrado, né? Não necessariamente os autores desses textos inicialmente estavam com essa consciência do que é escrever para livro ilustrado, como é uma autora como a Carolina, né? A Carolina Moreira, que é mulher do Odilon e é autora com ele de vários livros, né? Ela já, quando ela escreve, ela está pensando na forma livro ilustrado. Então, ela não está escrevendo um texto qualquer, pensando em literatura infantil de uma forma genérica, para depois o Odilon ir lá pegar e transformar em livro ilustrado. Ela já está escrevendo pensando nessa forma, né? Então, eu acho que, sei lá, são muitos fatores, né? Eu acho que o Odilon falou já muita coisa, mas eu só me lembrei dessa questão, né, que o meu marido trabalha com leis, né? E aí e ele é professor também, né? E aí de direito público e tal. E aí eu fico escutando ele falar, por exemplo, né? E a gente vai vendo como as práticas sociais, por exemplo, vão gerar necessidade de novas leis, né? E as leis que já existem, se não são praticadas, elas não valem nada, né? Então, eu me lembrei dessa questão do direito autoral, porque à medida que a gente começa a entender que os ilustradores são autores, né? Que a imagem ela está contando a história, né? Aí isso tudo vai mudando, vai se transformando muito, né? E aí os autores do texto vão se contaminando por essa consciência também, né? Então a gente acha que tem hoje vários autores e autoras que na hora que escrevem o texto já estão pensando nessa forma específica de escrever, né? Vou pegar agora mesmo. Obrigada, gente. Isso, eu acho que é nesse ponto mesmo que estava todo mundo tentando discutir, o Maurício falou várias vezes, perfeito, é isso mesmo. Então, eu acho que essas falas de vocês dois, a gente falou de duas coisas muito potentes que acabam acontecendo nesses estudos e na pós, aquilo que eu falei lá no começo, né? Um traço é a linha do tempo, né? Quer dizer, como a gente vai se dando conta, ou como a gente vai entendendo conceitos ou formas de falar sobre sobre esse tipo de arte, né? E como isso vai se dando, que eu acho, o que eu entendi da pergunta da Giz, tem a ver com o seguinte: esse encontro, por exemplo, é uma forma dessa discussão chegar ao leitor, no sentido, primeiro que, claro, a gente está aqui numa rede social, isso vai ficar gravado, tudo isso, mas assim, eu falo por mim e eu acho que eu falo por vocês dois, né? A gente quer cada vez mais que essas conversas não fiquem na nossa bolha de artistas ou pessoas que estão próximas a pensar esses artistas, né? Então, assim, quanto mais o livro rodar, né, por cantos desse país, né, que era um movimento que a gente teve nas últimas décadas e que está, né, um pouco não, né, está perdendo essa força porque são as políticas públicas que mais oferecem, movimentam tudo isso, né, mas que a gente há de reagir, estamos reagindo sempre, acho que isso aqui é uma forma, os cursos que vocês começaram a dar, que dão até hoje é outra forma, essa pós, outros cursos maiores, enfim, acho que é isso que a gente, porque pensando que essas discussões, a gente às vezes fala, mas será que eu preciso saber exatamente o que o Maurício Sendak pensou no Onde Vivem os Monstros para poder amar Onde Vivem os Monstros, né? Ou saber exatamente o que a Aline pensou na Menina Amarrotada para amar a Menina Amarrotada, ou saber exatamente o que a Carolina e o Odilon quiseram, né, trazer com Laia aqui para me emocionar com esse livro. A gente sabe que não, mas a gente sabe que quanto mais a gente pode conversar, e não é alguém, né, não somos nós, né, estou me colocando aqui como uma articuladora também disso, né, que vamos ensinar, como a
a Aline disse, o Odilon também, né? É muito mais de conversar, porque a gente sabe que são as crianças que às vezes olham para os livros e falam, mas e isso daqui? Que ninguém viu, né? Que ninguém viu até agora, né? Assim, o que ele está fazendo aqui? Né? Quantas coisas, a Suzili é uma que fala bastante isso, né? Quantas, né, a autora do Onda, do Espelho, do Sombra, quantas coisas ela viu a partir da leitura das crianças, né? Então, toda essa coisa que a gente fala demais e parece meio lugar comum, não é. Porque quanto menos a gente... Eu acho que a nossa dificuldade é sempre porque a gente fala pouco, a gente discute pouco, isso não tem espaço nas escolas, né, nos cursos de pedagogia, vão pensar que é o lugar que tem... As escolas são os lugares que mais tem livro, né? Então, como que esses espaços podem fazer essas conversas serem de todos? Porque todo mundo adora saber bastidor de livro. Toda vez que eu passo por depois de algum de vocês dois, sempre amaram. Ah, porque ela contou assim, porque ele contou assim. Então, assim, é claro que todo mundo gosta, as crianças gostam, né? Então, é isso, é a gente acabar falando mais sobre esses tais mecanismos que tanto nos seduz a querer saber mais sobre os livros, né? Porque no fim das contas, a gente também, né? Nós somos fãs desses livros, ou fãs desses, né? Alguns livros com ilustração, outros livros ilustrados, né? Que tem esse texto e imagem tão conectados assim, ou os livros com mais textos, os livros de literatura adulta, a gente sempre quer saber mais como é que as histórias são contadas, né? Que é algo que está muito perto de qualquer um. Fala, Ludilon. Só falar uma coisinha rapidinho, Cris. E eu acho assim que é uma questão de encontrar, né, a pessoa que tem prazer com isso, assim como assim, algumas pessoas vão continuar gostando de cinema, outras vão gostar de teatro, outros vão, não é porque viu o cinema e falar, não, agora não vou ver teatro, porque agora o cinema, que é fantástico, né? E eu acho assim que o que eu mais gostaria é que as pessoas pudessem experimentar esse território do livro ilustrado e pudessem, uma vez que eles forem na livraria da Gi, né, chegar e falar assim, você quer conto? Não, eu quero livro ilustrado. Então, saber que existe, né, uma coisa específica, que assim como alguns vão gostar de contos, outros vão gostar de quadrinhos, um vai gostar de livro ilustrado. Só isso, né? Eu acho que descobri que tem pessoas que possam ter esse prazer, assim como outras possam ter esse talento de se manifestar, de se expressar dessa forma. Para mim é isso, né? A Casa Tombada permite descobrir um pouco esse território. Não é questão de saber como se lê um livro, é simplesmente descobrir que existe esse território. Quer falar, Aline? Gente, são 21 horas e 8 minutos. A gente tem que finalizar. Fala, Aline. A filha não apareceu aqui gritando, porque ela já passou a hora de dormir, estava me esperando. Não, eu acho que só uma coisinha que eu esqueci de dizer, mas a Cris mencionou aí, que eu achei interessante essa pergunta acho que foi do Jake, né? Sobre o boom, né? E eu já falei bastante, que concordo com o Odilon, dessa questão da consciência e tal, mas a Cris falou em políticas públicas, né? Eu acho que casou, né? Casou, assim, a consciência pode acontecer também num ambiente propício, graças às políticas públicas que a gente teve, né? Que consolidaram esse espaço para a gente, né? Então a gente viu o surgimento de muitas editoras, né? A gente viu aparecerem editoras especializadas em livro ilustrado, praticamente, né? Então isso é uma coisa muito importante da gente dizer, né? Não queria deixar passar, porque eu acho que a gente tem que, de alguma forma, continuar falando sobre isso e brigando por isso, para que a gente consiga recuperar isso de alguma forma, né? Ou de outra forma, se a gente não conseguir voltar com essas políticas, que a gente consiga reconstruir isso de alguma forma, né? E eu acho, né, também interessante a gente sentir, como a gente já percebeu, que a gente ganha
uma série de coisas com essa experiência virtual aí que a gente está sendo obrigada, né, a ter, a lidar com isso, mas como fica muito claro que a gente precisa desses espaços onde a gente esteja junto, né, no mesmo espaço físico também, né, então eu acho que, por exemplo, você entrar numa livraria como a da Giz, que é especializada em literatura infantil, né, e que então todo mundo que trabalha lá tem esse olhar especializado, né, treinado, sei lá, é como você entrar numa biblioteca também que seja, né, preparada assim para te receber de uma forma que você possa ter essa experiência do acaso, né, de você puxar um livro e se encantar com ele, sei lá, porque você gostou do tamanho do livro, ou porque você gostou da capa, ou porque você gostou da ilustração, ou do título, ou do que quer que seja. Porque é muito diferente, né? Na internet a gente vai atrás de um título específico, né? Você digita lá na busca, né? E na livraria é como outro dia uma amiga minha tirou sarro, porque eu tenho um dicionário aqui na minha estante, e ela falou, como assim você tem esse dicionário desse tamanho, né? Eu falei, pois é, mas eu gosto, eu tenho um prazer enorme, assim, de abrir o dicionário quando eu estou procurando uma coisa, e aí eu me perco e vejo outras palavras, né? E no dicionário digital não tem isso, né? Não tem essa graça. Então, eu espero que a gente possa voltar logo para 9/7 e que a gente possa fazer esses debates lá também, e aí a gente continua transmitindo eles pela internet para que quem não pode estar lá pessoalmente possa acompanhar. Acho que isso foi uma coisa que a gente aprendeu que sempre é possível, né? Acho que isso a gente aprendeu para não esquecer mais, né? Como a gente pode fazer isso se expandir, e porque a gente pensar que é nessa expansão que a gente vai se fortalecer, né? Eu acho que essas últimas décadas, o que elas trouxeram para o nosso meio, nosso universo aqui, que a gente é apaixonado, é que a gente sabe fazer agora desse jeito, a gente sabe fazer, a gente sabe circular livro, a gente sabe convidar o leitor para isso, assim, também, que era um desafio, como era um desafio lá na época da Nelly Novaes Coelho, nos anos 80, era um desafio para ela, o que a Ruth Rocha estava fazendo, agora é um desafio, falar como que eu posso narrar esse texto, esse livro aqui, se eu mostrar só as imagens não vai ter graça, porque as imagens estão junto com o texto, como é que eu faço isso, como é que eu seguro o livro, né? Como é que eu não... o que eu vou mostrar para as crianças primeiro? Então, todas essas coisas que a gente discutia em mediação de leitura, o livro ilustrado vem brincar com isso, né? Tem livro, e o seu Abrir Esta Porta, do Alain Rampazzo, que é sanfonado, o livro escorrega da nossa mão, isso é uma delícia, né? Pensar no Lá e Aqui, um livro pequenininho, né? Que as crianças vão dormir com ele assim, né? Então, né? Eu acho que são esse aprendizado que fica, marca a gente nunca mais vai ser o mesmo. Vocês sabem que eu sou eu sou animada, né? Eu sou tão animada que são 21h13. A Casa Tombada está aberta para vocês. Vocês dois, assim, são super moradores da casa. A gente tem, assim, eu estou aqui me segurando, mas é muito comovente estar com vocês aqui, que vocês são meus mestres, e a gente conseguir montar esse curso junto, que não é simples, não é fácil. Agora a gente está enfrentando mais uma, nós vamos conseguir. Uma porção de gente que está aqui comentando aqui no chat, são pessoas de vários lugares do Brasil, isso acho que é uma alegria imensa, são vocês que fazem isso, principalmente vocês dois. As inscrições para essa turma da pós, que é a 7ª turma, vai até domingo, dia 20 de julho, está lá no site, acasatombada.com.br, tem muitos detalhes, eu e a Camila escrevemos muitos textos ali para contar sobre essa trajetória, que acho que isso é muito importante. A gente tem
uma página no Instagram, chamado Livro para a Infância, aqui no Facebook também, além dessa página aqui da Casa Tombada, né? A gente acompanha tudo. A Aline também está no Instagram. A Aline fica dando várias coisinhas para a gente ficar com vontade de saber o que é. O Odilon, assim, a gente é meio, eu vou ter que falar, Odilon, é meio público, assim, que o Odilon e a tecnologia, eles vão caminhando juntos, mas eles estão ótimos. Olha ele aqui. Gente, olha o Odilon aí, isso é uma coisa impressionante, ele usa pra caramba agora. Tá arrasando. Mas a gente tem, enfim, os dois, sabe, eu acho que a alegria de ter vocês dois também é que vocês estão lançando os livros, estão numa alegria, né? A Aline, né, o ano passado, o Quase Ninguém Viu ainda está repercutindo tanto, né, Aline? Agora vocês dois na literatura de colo, vocês dois no colo da editora Jujuba, na literatura de colo, dando colo, indo para o colo. Agora o Odilon está lançando um com a Carolina Moreira, que está muito divertido, que eles entrevistam os autores de contos de fada, os personagens de contos de fadas. Então, assim, tem, né, um bate-papo com o Lobo Mal, assim, essas coisas que a gente nunca imaginou que o Odilon e a Carolina iam fazer. Então, fizeram, tá divertidíssimo, vai sair pela Moderna. Enfim, eu acho que isso também faz toda a conversa na casa ser viva, porque vocês estão sempre criando e pensando de novo e repensando, e isso a gente aprende também com os que vieram antes, né? Eva Fornari é muito assim, isso é uma delícia. A Ângela Lago também sempre estava aprendendo alguma coisa, às vezes tecnologia, inclusive, né? Totalmente nova, se entregando para isso. Então, acho que a gente só nos resta continuar, né? Trazer essas referências e criar mais como vocês criam. Então, vocês podem falar, mas eu já agradeço demais mesmo, assim, pela noite. Ô, Cris, eu queria só falar uma última coisinha antes da gente se despedir, que esse curso, ele é muito bom. Agora a gente tem a Camila também junto, né, na coordenação com a Cris, mas desde o começo, a Cris, quando ela não podia mesmo, ela não estava lá, mas a Cris ia em todas as aulas, ela é uma presença, assim, né? Então, eu acho que é muito rico, Cris, os alunos e a gente vai ficando presente e os alunos mesmos vão costurando, mas não é uma coisa que eles vão fazendo sozinhos, não, é porque você faz, né? Então, você faz isso muito bem. Então, esse curso, ele é muito orgânico, né? Quando vocês falaram muito dessa coisa que o Odilon falou tão bem, né? Então, não é antes, não é depois, é uma outra porta, tal, que se abre. Eu comecei a pensar na coisa do sistema, que eu adoro, né? Para pensar o livro ilustrado mesmo, mas pensando em como esse curso é um sistema, mas ele tem a Cris, que é a formiga atômica que fica, vai para lá, vai para cá, e que carrega essas informações de lá para cá, a gente devolve muito, né? Ai, o Odilon falou aquilo ali, e aí os alunos vão falando, se contaminam com esse de costurando, né? Eu só tenho preocupado com o ambiente digital. Eu não posso, a gente não pode, né? Porque a Cris, ela está sempre lá. Então, eu quero saber onde você vai estar. Você pode ficar com a tela desligada, mas eu preciso saber que você vai estar lá, entendeu? E é engraçado que eu estou falando isso para todos os professores. Falam, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, eu tenho. Eu mimo você. Deixa eu falar que a Cris é o espírito da Casa Tombada. Ela consegue estar em todas as aulas, com todos os professores, né? Conversando e levando notícia de um para outro, tanto é que a gente se integra assim a partir do espírito da Cris.
É muito bom ter você lá. Cris é a nossa rede. Vai costurando. Ai, gente, vocês me deixaram vermelha. Vão ter. É bom que os alunos já sabem que vão ter que me aturar, né? Assim eu vou ter que estar lá. Mas eu adoro, eu até brinquei no sábado num grupo com uns inscritos, falando que vou fazer agora a pós pela 7ª vez. Eu acho que é isso. Bom, gente, aqui a Camila, minha querida parceira aqui. Ó, eu e a Camila, todos nós esperando vocês. Os cursos, tanto o Odilon e a Aline são parceiros da casa. A gente está para anunciar um curso aí com o Odilon e a Carolina, versão online da oficina. A Aline também, a gente está sempre conversando, a gente está sempre junto, né? Outros, eu acho que é isso, é bem esse canal aí de articulação de portas, né? A gente fala lá muito das janelas da casa, mas acho que agora o Odilon trouxe a imagem da porta, eu vou ficar com ela um pouco também. Muito obrigada mesmo, vocês dois, e todo mundo aqui que participou, estou me sentindo, né, num programa de TV, mas assim, todo mundo tão carinhoso, né? Assim, acho que as pessoas são muito generosas também que nos cercam, e eu acho que é isso que dá força para a gente, como diz um vídeo da Casa Tombada, né, ainda assim estudar, porque eu acho que é essa persistência que a gente está agora, tá bom? Muito obrigada, eu vou encerrar aqui, e aí a gente conversa aqui ainda nós três aqui, tá bom? Pessoal, obrigada demais, isso aqui, se tudo der certo, vai ficar aí no ar, tá? Beijo!